Meus irmãos, se você sente que a sua vida travou, que você orou, pediu um sinal e parece que quanto mais você ora, mais o silêncio de Deus aumenta, para tudo o que você está fazendo e escuta isso aqui. O que eu vou te mostrar na Bíblia agora vai te fazer entender o verdadeiro motivo por qual a sua resposta ainda não chegou. Escute isso aqui. Vamos para a leitura bíblica, lá no Salmo 40, versículo do 1 ao 3, que diz assim, bora lá. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lado. Abra a sua Bíblia comigo. Lá no Salmo 40, no versículo do 1 ao 3, que diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. E muitos o verão, e temerão, e confiarão no Senhor. Você viu que palavra forte? Que mensagem forte foi essa? Porque quando nós abrimos a Bíblia no Salmo 40, a gente percebe o quanto o nosso Deus, Ele cuida da gente de um jeito tão especial, de uma maneira tão especial, que a gente não consegue nem sequer entender o porquê que Deus ele é tão generoso conosco. O porquê que Deus ele tem esse amor tão grande por nós, mesmo sabendo que nós não merecemos esse amor que Deus tem por nós. Porque note que Davi não disse que Deus respondeu no mesmo segundo. Ele disse: esperei com paciência. O silêncio de Deus não é ausência, é processo. Então, enquanto nós não entender isso aqui, que o silêncio de Deus para comigo e com você não é ausência, é apenas um processo. É Deus querendo nos ensinar que o silêncio dele também nos ensina muita coisa. É Deus querendo nos mostrar que o silêncio dele vale mais do que um sim. Porque o silêncio muitas das vezes impede você de cometer várias loucuras, de cometer várias coisas que você queria cometer, mas pelo simples fato de Deus ficar em silêncio, você teme. Você fica com medo de dar um passo em falso sem a permissão de Deus. Então é isso que Davi quis trazer aqui. É isso que Davi quis deixar bem claro. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que a Bíblia fala de um lago horrendo ou um poço de lama. Às vezes você sente que a sua vida financeira, familiar ou emocional está atolada, mas Deus só te deixa no poço o tempo necessário para colocar os seus pés sobre uma rocha sólida. Olha que lindo isso aqui. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Só que o que o salmista quis dizer aqui? Que não adianta nós querermos agir precipitadamente. Não adianta nós querermos tomar decisões precipitadas. Olha da onde que Deus ele nos livrou. E às vezes a gente não entende o porquê que algumas áreas da nossa vida continua travada. Continua sem sair do lugar. Por que às vezes a nossa família está passando por tantas transgressões, está passando por tantas coisas, a nossa família vive atolada e não consegue sair, não consegue se desprender. Entendeu? Então, quando a gente entende isso, que a palavra de Deus, ela tem poder de nos limpar, ela tem poder de nos restaurar, de iluminar o nosso caminho, de restaurar a família, restaurar casamento, de abrir porta, a gente entende que esse Deus, ele nos amou o tempo todo. O não de Deus é cuidado, o sim de Deus é cuidado, o silêncio de Deus é uma forma de cuidado. Entendeu? Então, quando nós começamos a analisar
dentro das Escrituras, a gente entende também que o diabo quer que você acredite que Deus se esqueceu de você. Mas a verdade é que ele está preparando um novo cântico, uma nova história para a sua vida. Porque às vezes o inimigo te mantém você tão cega espiritualmente, que você só consegue enxergar as lutas, que você só consegue enxergar as guerras. E às vezes Deus está ali do seu lado, Deus está ali querendo ouvir a sua voz. Só que você simplesmente não consegue enxergar a presença dele, você não consegue sentir a presença dele, porque o inimigo te faz acreditar que Deus esqueceu de você, e Deus não esqueceu de você. A Bíblia diz que Deus nos amou primeiro. Deus te amou primeiro. Então o que eu aprendo com isso aqui? É que nós não devemos tomar decisões precipitadas, e que nós deveremos olhar primeiramente para o Senhor. Nós deveremos atentar os nossos olhos para o Senhor. Porque a Bíblia diz, a Bíblia é bem clara. A Bíblia fala que o salmista falou o quê? No versículo 1, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então a paciência é uma virtude. Porque quando nós esperamos no Senhor, ele vai inclinar os ouvidos dele para ti e vai ouvir o seu clamor. E ele vai entrar em ação, ele vai agir, ele vai curar, ele vai restaurar. Então quando nós entendemos isso, o céu se abre e começa a ouvir a sua oração. O céu se abre e começa a trabalhar. O céu se abre e começa a mover as estruturas. E eu quero encerrar esse vídeo fazendo uma oração. Eu quero encerrar esse vídeo fazendo uma oração para a sua vida, né? E se você, né, que ouviu, recebeu esse vídeo, precisa de oração, né, pela sua vida, pela sua família, pelo seu casamento, deixa aqui nos comentários, né? Coloca o nome da pessoa que você quer que a gente ora, entendeu? Coloca aqui que a gente vai estar orando, né? Não se esqueça de colocar aqui, ó, o seu nome nos comentários, para quem você quer a sua oração, né? Que a gente vai trabalhar em cima disso agora, de levar a palavra de Deus para dentro da sua casa. E você tem que entender que o Senhor inclinou para ti e Ele vai ouvir o teu clamor. Oremos. Soberano Deus, eterno e grandioso Pai. Senhor, eu não sei qual é a causa que essa pessoa que está vendo esse vídeo está enfrentando, está passando, mas eu quero colocar a vida dela nas tuas mãos. Eu não sei qual é a área da vida dela que está travada, se é financeira, se é familiar, né? Ou se nada, porta nenhuma está se abrindo pela vida dela ou dele, ou se ela ou ele está precisando de uma cura, ou se ela ou ele está com algum parente, né, ou algum ente querido internado dentro de uma UTI, está precisando de uma resposta de Deus. Eu quero apresentar essa vida, Senhor, nas tuas mãos. Eu quero apresentar essa família nas tuas mãos. Eu quero apresentar essa pessoa nas tuas mãos, para que o Senhor possa agir com poder e glória, para que o Senhor possa descer com cura, libertação para a vida dessa pessoa que ouviu esse vídeo. Eu peço ao Senhor que visite o lar dela, e que aonde ela está agora, ela sinta o seu toque, ela sinta o arrepio do seu Espírito Santo. Ela sinta o toque do Senhor na alma dela, no espírito dela. E toda a enfermidade que foi lançada no mundo espiritual contra a vida dessa pessoa, contra a vida dele ou dela, ou da família dela, que o Senhor possa descer com cura, que ela possa sentir o toque do Espírito Santo de Deus agora. Que não seja as minhas mãos, mas que seja a mão do Senhor tocando essa pessoa e curando ela. Que ela venha sentir o abraço do Espírito Santo de Deus aí agora. Não é pela força da minha palavra, não é pelo meu poder, não é pela força das minhas mãos, mas que seja pela força do Senhor, que criou o céu e a terra. Senhor, toca na vida dessa pessoa agora, Senhor. Restaura o casamento, restaura a aliança, restaura a família. O salmista Davi vai dizer, né, que ele elevou os olhos dele para o monte ou para o alto, porque de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então eu peço a você, meu irmão, minha irmã, esperei com paciência no Senhor. Espere com paciência, a paciência é uma virtude. E se alguém fez alguma obra maligna contra a tua vida, contra a tua família, para destruir, eu creio que no nome de Jesus está sendo quebrada agora toda a maldição hereditária. Toda a obra de magia negra, feitiçaria que foi feita, que foi lançada, eu repreendo na autoridade do Espírito Santo de Deus. Que no nome de Jesus, a sua casa seja abençoada, a sua família seja abençoada, em nome de Jesus. E se essa palavra de Deus falou contigo, deixa o seu amém nos comentários.
Se for necessário, deixa o seu like. Se for necessário, se inscreva. Mas que a mão do Senhor esteja visitando a tua casa agora, a tua família, o teu ente querido que está enfermo. Em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar. E para que você possa receber mais uma palavra abençoada de Deus como essa. Não se esqueça de se inscrever. Deixa aqui o seu pedido de oração nos comentários. E que Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus. Um forte abraço. Que a paz do Senhor seja contigo, meu irmão e minha irmã.